Agora tem alguém que avisa vocês que está sendo gravado. Olá. Tudo bem? Que bom, então. Vamos falar, então, de relacionamento de casal, né? Eu vou trocar com vocês um pouco da minha experiência, né? Em constelação familiar, também um pouco, né? De experiência de vida. Tem alguém aqui que é a primeira vez que está aqui? Só fala um. É a Fernanda, a Érica, eu sei que é a primeira vez aqui, né, Eu, Érica? A Elaine, primeira vez aqui. Tem mais alguém? a Vânia. A Vânia, legal, mas que legal, que bom, joia. Tá. Então, antes de eu começar a falar, vocês têm alguma expectativa? A Vânia já conhece constelação, Vânia? Não, né? Parece que é o Não, é primeiro a primeira, assim, primeiro contato que eu fiz esse final de semana com a tua matéria na internet, né? Quem me contato. falou foi uma cunhada minha de Minas que ela tá fazendo lá e tá gostando muito. Aí eu fui Tá, ler aqui para me inteirar, né? Mas eu não sim, conheço, não. tá. E tem uma noção, quando fala constelação familiar para você, o que vem na sua mente? É, eu não tenho, Sheila, não tenho nem ideia como que é, Tá, tá joia, assim é bom. tá? É. Oi, Rose, seja bem-vinda. Quem está no iPod aí? Oi, Sheila, um beijo. Um beijo, querida. Então vamos lá, eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho de constelação, né? Para quem está aqui e é a primeira vez, eu sou Sheila, Sheila de Castro Querido, conhecida como Sheila Querido, sobrenome do meu pai. Sou psicóloga há 26 anos, consteladora há quase 10 anos já, né? Comecei meu curso lá em 2010. Aliás, domingo agora fez, sexta-feira fez 10 anos que eu comecei meu curso. E em 2018 eu já ofereço, facilito constelação, faço workshop. Comecei a fazer workshop online o ano passado por causa da pandemia, mas antes eu fazia presencial. Já fui convidada por algumas amigas, né? Uma vez fiz constelação lá em Cuiabá, lá, a Fernanda que me convidou, foi para lá. A gente tinha um trabalho que viajava em vários lugares, né? E fui conhecendo pessoas, e as pessoas, além do trabalho que eu fazia de saúde emocional, elas pediam para eu facilitar a constelação. E eu facilitava para onde eu ia, né? Então, eu tenho um grupo, dei aula em Santa Catarina, fiz constelação lá em Cuiabá, Fortaleza, São Paulo, e onde eu ia, eu levava a constelação comigo. É algo que sempre me fez muito bem, né? Quando eu conheci a constelação, eu desconfiei, pensando que poderia ser algo astrológico, algo místico, e fui vendo que não é nada disso. A constelação, ela tem base em várias linhas da psicologia, e ela tem base na física quântica, onde biólogos deram o nome do que acontece em uma constelação, que o Bert Helling, que eu já vou falar dele, falava que era fenômeno. Acontece um fenômeno, né? Não tinha uma palavra certa ainda para definir no início dos anos 80, mas que o biólogo Rupert Sheldrake conseguiu nomear, junto com o Bert Helling, os movimentos que acontecem nas constelações. Então, eu já dava aula, já tinha todo esse trabalho de constelação. Foi quando eu fundei o Instituto Sheila Querido, né, para trazer ferramentas para as pessoas, não só o estudo, né, a extensão universitária em si, mas que eu possa levar conhecimento para várias pessoas do que é isso e quais são os benefícios, né, que uma constelação traz. E como ela me transformou e me transforma até hoje, e a cada constelação que eu facilito, eu fico muito, muito, muito feliz de ver o resultado, e muitas pessoas retornam falando como ampliou a visão de vida, melhorou relacionamentos, depois de ter tomado consciência de algumas coisas que elas não sabiam, aí me fortalece para continuar fazendo esse trabalho, né? Então, o meu foco é o bem-estar e a harmonia entre as relações das pessoas. Então, o que eu ofereço, né? Constelação familiar sistêmica, individual em grupo, hoje nós teremos a da Fernanda, né?
Conselab foi um curso que eu ofereci o ano passado e quero voltar a oferecer para outros consteladores que trabalham com constelação, mas têm uma dificuldade de mexer aqui com essas ferramentas, que não acreditam que a constelação pode ser à distância, né? Ofereço os workshops, atendimento individual e o curso que os próprios alunos apelidaram de transformação, porque é um curso de 10 módulos que traz conhecimento e forma, né? Contribui para que eles também tenham algo a mais como da constelação como profissão. Tá bom? O que é constelação? O que é constelação? Eu falo que é um conjunto de técnicas. Quando tem um conjunto de técnicas, forma uma tecnologia. Então, eu falo ousadamente que a constelação é uma tecnologia muito rápida, muito profunda, fenomenológica, que age no inconsciente de um sistema familiar, mas não só de uma família, mas age num sistema de um grupo de pessoas, né? Se o Jung estivesse aqui fazendo parte desse lugar, ele fala que aqui tem um inconsciente coletivo. Né? Pode ser que nós aqui temos várias coisas em comuns, né? Se um começar a falar de si, outro começar a falar, a gente vai falar, nossa, né? Quantas coisas em comum a gente pode ter e qual a necessidade nossa de estarmos aqui, né? Então, em uma sessão pode trazer a luz e a compreensão do porquê determinadas coisas acontecem na nossa vida, né? Esse era um propósito do Bert Helling, de ajudar a pessoa em uma única sessão. Para isso, ela precisa trazer uma única questão. Não dá para trabalhar em uma sessão várias coisas, pede a força, né? Quando me cabe, então, uma constelação? Gente, para muitas coisas, né? A constelação ela é universal, ela cabe em todas as culturas, cabe em todas as religiões, ela cabe em todas as questões, seja de família, de empresa, de escolas, né? Os juízes e advogados hoje utilizam muito da constelação porque é muito rápida e muito precisa a maneira que ela traz uma verdade que fica geralmente oculta nas dinâmicas dos relacionamentos, das famílias, né, nos motivos todos aí de acontecer problemas, né? Então, questões financeiras, de herança, de doenças. A constelação cura. Eu não falo para as pessoas que a constelação cura, mas ela traz um entendimento, ela traz a consciência, muitas coisas que, às vezes, trazendo a consciência, a pessoa consegue ir em busca de uma cura. Tá? Fica mais fácil para ela concordar com uma cura. Tem tantas dinâmicas ocultas dentro de uma família que a gente não imagina que a minha dor no joelho muitas vezes tem a ver com um antepassado nosso que teve que tirar a perna lá, explodiu lá no meio da guerra. Né? E aquilo ficou tão forte para aquele sistema familiar, foi uma dor não só física, que acaba entrando na epigenética nossa, que isso já é comprovado cientificamente, e vem como uma herança genética. Né? Muitas vezes, as heranças psicológicas também vêm nesse corpo psicológico do sistema familiar, não só na biologia, não só na genética. Né? Ok? Então... E aí, né, pode ser presencial ou online, hoje nós teremos uma experiência de uma. Quando é individual, é somente o cliente e a facilitadora, o facilitador, e utiliza objetos intermediários, que podem ser bonecos, pedras, papéis, isso não importa, o importante é a conexão que se faz na hora da sessão, e que jeito que nós nos conectamos com o inconsciente de um grupo, não só o nosso, através das nossas células, através do que a gente vai sentindo no nosso corpo. Né? O racional não é muito bem-vindo na constelação, e sim sensações, emoções e sentimentos. Né? E como que você sabe, Sheila, qual o próximo passo? E são técnicas que nós aprendemos nos cursos de constelação. E é muito sério, muito profundo. Nós sabemos que quando vem um cliente, não é só com ele que nós estamos, não é só para ele que nós estamos trabalhando, e sim, nós estamos trabalhando para todo um sistema familiar ali. Por isso, não requer crítica, nem julgamento, nem opinar, nem ter curiosidade, é simplesmente trabalhar com o que vem naquele campo.
Tá? Em grupo, nós vamos experimentar hoje, além dos objetos intermediários, os representantes, quem participa aqui e for escolhido, pode dizer sim para ser representante, pode dizer não. E é isso que o representante faz, é perceber no seu corpo o que sente quando entra um outro representante, ou quando aproxima, quando afasta, quando está só ele, o que está ali no inconsciente, né? Ele vai trazer falando como ele se sente. Não precisa fazer nada, não precisa adivinhar nada, não precisa ter nenhum esforço físico e cognitivo, é simplesmente estar presente em si, ele consegue entrar em ressonância com o campo de quem constelar. Alguém quer perguntar algo até aqui? Quem ainda não esteve, quem já está aqui, cansado de me ouvir falar sobre isso, mas eu sempre acho necessário falar. Quem chegou agora não vi ainda, boa noite. Caroline, Aline, Lia, Elisete. Boa noite, Sheila. Tudo bem? Boa noite a todos. Obrigada. Eu cheguei a estar comigo, Opa, o iPod está falando. Vou fechar seu microfone. Obrigada. Ai, ai. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então tá. Então vamos continuar. Então, o Instituto existe para contribuir para as pessoas impulsionarem de uma forma, né, e de uma forma vital para realizar seus desejos. Quem vem constelar, às vezes, quer sair de um lugar que está desconfortável e ir para um lugar mais tranquilo, com mais paz, com mais leveza, né? E as constelações têm oferecido isso para muitas pessoas, né? E este é o meu objetivo também, de ajudar, seja na questão profissional, de vir estudar comigo, seja fazendo uma constelação, seja vindo aqui conversar, que possa levar a algo que ajuda a impulsionar aí para um desenvolvimento, tá? E aí é o meu convite, venha comigo que a gente vai fazer algo agora. Ordens do amor. A ordens do amor é o que embasa a constelação, não só essas ordens que traz para a gente, assim, tudo que a gente vem trazendo para uma constelação, né? Tem aqui hierarquia, pertencimento e equilíbrio, vou falar delas. Se a gente vem para uma constelação que existe uma dor, seja ela física, social, afetiva, e quando a gente traz isso para uma constelação, porque alguma coisa ficou em desordem, né? E desordem com o quê? Desordem com uma lei natural, com uma organização natural dos relacionamentos humanos. E foi isso, né, o Freud deixou ego, id, superego, o Jung deixou inconsciente coletivo, o Moreno deixou o sociodrama, né, vários outros deixaram várias teorias, e o Bert Helling deixou para nós essas ordens do amor. Ele fala que a ordem vem como um jarro, né? Que abarca a água, que é o amor. Sem esse jarro, esse amor seria assim, desordenado, né? E é o que acontece, né? Se a gente falar assim, imagina, amor é amor, mas não tem gente que fala que mata por amor, não é? E é por amor, não é o amor, não, né? Não é o amor, né? Então, ele percebeu que nesses pedidos dos clientes deles que vinham constelar, ele foi percebendo que existia uma desorganização ali. Então, a primeira desorganização que ele percebeu que existia tinha muito a ver com o não pertencimento das pessoas, né? Vinha uma mãe falando, meu filho briga muito comigo, principalmente depois que ele entrou na adolescência, tudo bem, Dolores? Depois que ele entrou na adolescência, parece que virou meu inimigo, e eu não sei por quê. Aí vem constelar, coloca lá o representante da mãe, coloca o representante do filho adolescente. O filho adolescente fica olhando para o chão. Quando alguém olha muito para o chão, é porque está ligado a alguém que morreu. Colocamos um representante lá para onde ele olha, a pessoa vai, deita no chão, ou se tiver aqui, ela se encolhe e fala assim, nossa, parece que eu sou um bebê muito pequenininho. E parece que ninguém está me vendo, só ele.
né? E aí vai deslanchando a constelação, está ali um filho que não foi olhado, que foi excluído, ou que a mãe teve lá na adolescência e não pôde ter aquele filho, né? E aí, quando os dois olham para aquele ser tão importante dentro do sistema, com amor, né? Aí depois eles se harmonizam. Tempos depois, a mãe fala, não é que ele ligou para mim no meu aniversário, olha, mandou um bilhete, postou uma foto nossa na rede social. Então, assim, aquilo que estava oculto, que causava um sentimento, né, de raiva, um sentimento desagradável, aparece na constelação. Então, ali está uma desordem quanto à exclusão. Toda a exclusão dentro de um sistema familiar traz algum sentimento ou uma dor, né? Dor é desagradável. É como a dor não acontece em nós para poder avisar que algo está ali para ser olhado e curado, cuidado de alguma forma, né? Então, se tem sentimentos desagradáveis e dores dentro de um sistema, pode crer que pode ter alguém excluído. Agora eu pergunto, na nossa família, vamos pensar aí em 300 anos, mais ou menos 10 gerações, que dá aí mais de 1 milhão de pessoas. Será que tem algum excluído da nossa família? Será que tem alguém que abortou alguém? Ou aquele filho fora do casamento? Ou teve aquela pessoa que nasceu com uma deficiência lá atrás e antigamente não podia mostrar? Ou tem, sei lá, aquele que faliu a família, ou aquele que matou alguém dentro da família e que virou segredo e ninguém conta? Eu acho que na nossa família aqui não, né? Todo mundo era muito zen, muito bem equilibrado. Aquele tempo que não tinha lei nenhuma, hoje que tem lei acontece, não é? Então, pode ser que a gente nasça assim, com uma disposição de olhar para quem está excluído, né? E geralmente quem olha mais é aquele que traz a maior dor para a família atualmente. Aqueles que têm vícios, aqueles que têm doenças graves psiquiátricas, muitas vezes, traz uma dor maior da família, né? As famosas ovelhas negras da família, né? Para poder olhar e ele repete algo ou ele grita, né? Como se ele gritasse para alguém: olhem para mim com amor. Enquanto ninguém olhar para mim com amor, vai ser difícil incluir essa pessoa, porque eu a represento, né? Então, tem essa primeira ordem do amor que Beth foi percebendo. A segunda é a hierarquia. Todos que vieram antes de nós precisam ser respeitados e amados. Amado, Sheila, eu vou amar aquele meu bisavô que espancou a minha avó até sangrar? Nós não temos nada a ver com isso. A história deles já está lá no passado e tem uma coisa deles que está em nós, que é a vida que eles disseram sim. Se a gente toma essa vida, vamos lá, Caroline, se a gente toma essa vida sem né, vendo toda a grandeza dessa vida que está em nós, que passou e permeou por todos eles lá atrás, a gente só cabe a nós agradecer. E principalmente com o nosso pai e com a nossa mãe. Vamos falar de pai e mãe daqui a pouco para a gente falar se toda forma de amor vale a pena. Né? Ok? Para a gente falar de relacionamento. Tá bom? E aí a terceira ordem que ele vem trazendo é a ordem do equilíbrio. Se nós conseguimos olhar para a nossa ancestralidade, se a gente não quer trazer nenhum excluído, se nós respeitamos os nossos ancestrais e os nossos pais e tomamos o amor deles, todos nós que somos filhos, nós nos fortalecemos para crescer e poder trocar com outra pessoa. Se a gente tem aí alguma dificuldade no receber, que primeiro a gente recebe, depois a gente oferece. Se nós temos dificuldade de receber dos nossos pais, vai ser difícil a gente oferecer para trocar. E ficamos enfraquecidos e pequenos e com muita dificuldade de trocar. Ok? Então, só podemos trocar em equilíbrio se está tudo ok com os nossos pais. Aí a gente troca com os patrões, empregados, né? Todas de amizades a gente consegue.
Tudo bem? Beleza? Podemos seguir? Quem é a primeira vez que é contato com constelação, ordens do amor, quer perguntar algo? É que é uma pinceladinha, né? Senão eu fico aqui até amanhã, só falando de ordens do amor. Eu estou anotando, Sheila, o que você está falando. É, tá, ok, tudo bem. Ok. Quem é constelador aqui quer falar algo que eu não falei, que vocês acham que é importante? Quem é estudante? Não? Não, não? Então tá. Então vamos seguir então. Eu vou achar que eu estou sendo clara no que eu estou falando, se vocês não perguntarem. Tá. Então vamos lá. Eu sempre gosto de falar um pouco, né? Para começar a falar de relacionamento de casal, mês de junho, dia 12, dia 13, dia de Santo Antônio. Eu coloquei na internet ontem que dia 13 é dia dos solteiros, dia dos namorados, dia 13 é do solteiro. O relacionamento de casal, essa é uma frase de Beth, né? Relacionamento de casal é o que existe de maior e mais importante. Todos nós viemos de uma relação de casal. Através dela, a vida é passada adiante. Por isso, na relação de casal, estamos mais profundamente conectados com aquilo que leva o mundo adiante e o dirige. Essa força atua na relação de casal de forma especial. Nela estamos conectados com esta força. Quando a gente pensa em relacionamento de casal, o que vem na mente de vocês? Quem quiser escrever no chat, fica à vontade. O que vem, hein? Quando fala relacionamento de casal? Meninas, cadê o menino que estava aqui? Tinha um menino com a esposa do lado. Cumplicidade. O que mais vem na mente de vocês? A Aline colocou. Parceria. Eu vou falar propósito. Propósito. Eu vou pedir para vocês sentirem no corpo de vocês e sentirem que sensação vem, qual sentimento que vem, que impressão vem. Deixa o corpo sentir. Companheirismo, Caroline colocou. Quando você pensa relação de casal, a minha relação de casal, a relação de casal com alguém. Afetividade, Sheila. Afetividade. Tá com barulho a sua internet, Nancy. Parece que tem uma ventoinha rodando aí, assim. Cumplicidade. União. Quem falou? Denise? Cumplicidade. Cumplicidade. Amizade, o mesmo objetivo. Tá, a Vânia falou. Ok. Tá. Ok. O Dolores está rindo lá. Eu coloquei essa frase aqui primeiro, mas eu vou falar primeiro, pensar de quem é solteiro. Solteiros todos já fomos alguma vez, ou somos ou fomos, não é? Antes de ter um casal. Mas tem gente que decide ficar solteiro, não é? E aí, como que é ficar solteiro? Quando pensamos em pessoas, sou solteira, decidi, sexualidade, Dolores, isso quando é casal ou quando é solteiro? Os dois, tá tudo bem. Sim, escolha, diálogo, respeito, sonhos, isso. O Beth fala que quando a pessoa decide ficar solteira, tem uma coisa que pode deixá-la muito bem e se sentir em paz, sem precisar ter alguém. Se ela traz no coração o homem e a mulher, o primeiro homem e a primeira mulher da vida dela,
mas trazer assim, honrosamente, sem crítica, sem querer mudar os pais, ela pode ser uma pessoa feliz. O que vocês acham disso? Agora eu pergunto, quem é que traz o pai sem criticar, sem querer mudar os pais, sem querer que fosse diferente, sem uma mágoa da infância, sem uma indiferença com os pais? Como é isso? Agora, do mesmo jeito que eu perguntei para vocês, o que vocês sentem quando fala as duas palavras relacionamentos de casal? Edilane, boa noite. Gente, a Edilane é minha amiga de infância, cara. Como que eu vou ficar sem tentar manter a compostura aqui? Não tem como. Abre essa câmera, pelo amor de Deus, Edilane. Só um pouquinho, a hora que você puder. E nós não nos vimos desde 1987. Ai, Edilane, minha querida. Seja muito bem-vinda. Eu sei que você pode vir dar uma espiadinha. Obrigada. Gente, é muita gente querida aqui. Eu não a vejo desde 1987, gente. Me desculpa, mas a alegria é imensa. Gente, tanto tempo sem ver uma pessoa morar em outro Exatamente. estado? Não, ela foi. Nós a conheci, eu a vi, eu fui na casa dela, na Bahia. Ela não está nem na Bahia mais, né, Edilane? Tá no Rio. Nossa, muita coisa aconteceu. Gente, obrigada, Edilane, de ver. Obrigada a todos vocês, viu? Então, do mesmo jeito que eu perguntei para vocês, que sensação acontece no corpo de vocês quando fala de relacionamento de casal, que sensação tem no corpo de vocês quando fala de mãe? Mesmo que a mãe esteja perto, longe, se ela está bem, se ela está mal, aquela sensação de vida inteira. Às vezes a gente tem uma sensação de culpa porque não fez algo para a mãe. Às vezes tem uma sensação, olha para a mãe, parece que ela é frágil e precisa de muita ajuda e você é muito mais forte do que ela. Não precisam escrever nem falar, que isso é algo muito de cada um de vocês, né? Mas qual é essa sensação? Que a mãe, gente, tem a ver com o mundo. E Beth Helling fala, e a Sophie falou para mim, diretamente para mim, sem mãe não tem relacionamento afetivo. Se eu excluo de alguma forma essa mãe de dentro de mim, a mãe mesmo, né? De olhar para ela, porque ela é uma mulher comum. Foi uma mocinha quando teve a gente, ou já estava em tal idade, é uma pessoa comum, mas quando a gente olha para ela e não vê a mãe, vê a mulher comum, e quer algo mais dela do que uma mãe já, que é a única pessoa do mundo que pode fazer para nós, que é nos gestar dentro do ventre dela, né? E às vezes a gente inverte esse papel, se coloca no lugar da mãe dela, ou a gente quer ser a filhinha pequenininha dela o resto da vida. Ou a gente não quer saber do que ela fala. Então, toda essa nossa relação com a nossa mãe pode estar influenciando muito na relação com o outro, e principalmente na relação afetiva. Se eu fico muito tempo da minha vida querendo cuidar dessa mãe, porque eu acho que ela é incapaz de se cuidar sozinha, é como se a gente estivesse cuidando de um gigante. E todo o nosso esforço de ficar cuidando desse gigante, quando a gente vai querer ir para a vida, não sobra energia para que outro venha e complemente aqui. E quem vier, talvez vai ficar muito chateado, porque sabe que você já se desgastou tanto aqui, que sobra muito pouco para ele lá.
E talvez o outro aqui vai querer exigir de você e você não estará tão disponível. E quando ele perceber que na sua vida não tem um lugar, um espaço decente para ele, ele não vai ficar muito tempo aqui. Ele vai querer ir embora. Procurar alguém que tenha um espaço legal na vida dele. A mesma coisa com o pai. Se a gente quer ficar muito tempo cuidando do pai, achando que ele não tem força, ou, né, os filhos que olham para o pai e falam assim, você não é páreo para minha mãe, mas eu sou, e se coloca ao lado da mãe, ou a filha se coloca ao lado do pai como se fosse, seria muito melhor conviver com ela do que com a própria mãe, a gente toma um lugar de gente muito grande e ali a gente enfraquece. E quando a gente vai para a vida, também a gente não vai encontrar pessoas que estejam fortes. Talvez a gente vai encontrar pessoas que talvez também tenham um pouco para dar para a gente. E a gente vai querer dele, como ele vai querer da gente, e a gente não vai ter tanta força. Está fazendo algum sentido? Então, não é só a raiva que a gente tem dos nossos pais que podem influenciar nas nossas relações com os outros. Né? O que, às vezes, é a gente olhar também com pena. É a gente olhar também como, puxa, que dó, porque tudo isso aconteceu com a minha mãe, porque tudo isso aconteceu com meu pai. Amar demais os pais também, como se eles fossem menores do que nós, ou menos capazes do que nós, isso também nos prejudica. Então, nem amar de menos, nem amar de mais. E como que a gente ama, então, os nossos pais para a gente poder ter essa força? Que, às vezes, o pai e a mãe também quer que o filho fique cuidando dele. E aí, a gente, por ter culpa e ter uma inocência, a gente chama na constelação de amor cego. A gente fala, os pais, muitas vezes, não conseguem tomar dos seus pais o amor que realmente fortaleceria, né? Que é um amor bem maior, né? Ele não consegue tomar lá e, às vezes, ele quer tomar do filho. O filho até quer ir para a vida, mas aí ele fala, não tem ninguém por mim. E a gente volta lá, tá bom, eu estou aqui por vocês. Eu devo tanto a vocês, né? A vida veio de vocês. Assim, e uma outra coisa, a gente olhar para os nossos pais achando que a vida veio deles, não, veio através deles. Eles são os viabilizadores. A vida vem de um lugar muito mais divino, muito mais sagrado. Né? Eles disseram sim à nossa vida. Então, o equilíbrio dessa relação para com os nossos pais podem definir muito, não só na nossa vida afetiva, mas na nossa vida profissional, na nossa vida toda. Alguém quer comentar algo? Alguém que já viu isso? Alguém tem um exemplo? Para eu não ficar aqui. Dá uma dorzinha quando a gente escuta isso, não dá? Eu sinto, porque eu fiquei colada na minha mãe, ainda estou ainda. Estou solteira. Alguém quer falar algo? Eu falo de caos ali, caos. Alguém quer falar? Eu tinha uma expectativa, assim, cresci querendo cuidar muito dos meus pais, né? E me metia em todo o tempo com eles e querendo fazer as coisas para eles e aí foi assim o contato com a constelação, aí dá aquela visão, né? E também tive experiências assim não muito bacanas com meu pai. Meu pai falou assim: "E aí, você quer fazer o quê? Né? Vai querer colocar o quê? Vai me prender, né? Não sou seu filho, né?" Então, porque eu queria ali e sofria tanto, tanto, tanto. E aí, através da constelação, dos primeiros contatos, a gente já vai liberando, sim, sabe? E aí era tão lógico, porque meus pais tinham sobrevivido a tanta coisa antes de mim, né? E aí eu queria, assim, muito, muito, nossa, ficava assim, uma dor, uma necessidade de me meter o tempo todo ali com eles e cuidando. E minha mãe, ela gostava até, porque ela ficava ali montadinha, né, sabe? Meu pai já não. E aí você começa a aprender a dizer não e vê-los como realmente são, né? São meus pais, né?
e eles sabem das coisas. Aí a gente fica até se achando que sabe mais que eles e quer comandar a vida. E graças a Deus, assim, isso não sei assim se eu estou já assim, né, totalmente, mas muita coisa eu já me liberei, graças a Deus. E aí, e eles sempre muito abertos e amorosos ali, quando eu estava muito grudada e depois também, quando eu estava mais, né, vivendo a minha vida, tanto que casei, gente. Casei. E vou comemorar agora, no dia 27, eu vou comemorar meu casamento, assim, uma reunião bem familiar, bem coisa simples, né? E aí a gente casamos no civil e agora... Mas a gente já estava morando junto, mas aí deixou tudo Que regularizado. legal. E é isso, assim. E aí eles... E é incrível que quando eu estava muito grudada, eles estavam ali junto comigo. Aí meu pai que, né, minha mãe ali montadinha e gostando, né? Se deixasse, estava lá até hoje. Mas aí quando eu saí e fui, eles também estavam lá o tempo todo, então sempre lá. É uma alegria quando eu vou para casa, é uma alegria quando eu ligo, é uma alegria, né? E é muito interessante. Muitas vezes a gente tem a sensação que os pais dependem de nós, né? Alguns dos filhos. Mas, na verdade, somos nós, filhos, né? Que tem até uma certa idade, né? Porque se nós não existíssemos na vida deles, eles existiriam e cuidariam da vida deles do mesmo jeito, não é? Então, e eles iam dar um jeito de como cuidar dentro dos recursos deles, que é, né, às vezes a gente quer que eles cuidem dentro do nosso recurso, e isso acaba nos enfraquecendo muitas vezes, né? A Vânia colocou, né, que ela foi colada na mãe dela há muitos anos, né, e que faz um ano que a mãe dela faleceu, né, e ela se sente, né, sem rumo agora, e se ela pudesse, colocaria os pais numa redoma. Quem a gente acaba colocando numa redoma quando a gente quer colocar os pais assim? Somos nós que ficamos presos lá, né? E aí, para a gente sair depois. Tá? E aí, o que isso tem a ver com as relações, né? Tudo que eu vou falar, essas palavras, são 4 palavrinhas que eu coloquei aqui para a gente conversar. Tudo que a gente fala aqui, a gente tem que fazer primeiro com os nossos pais, tá? Então, primeiro, concordar. O que é concordar, gente? Eu gosto muito dessa foto de casamento, né? Porque eu fico imaginando essa noiva, esse noivo olhando para o outro e falando, enfim, sós. Que mentira, enfim, sós nada. Tá indo toda essa turma junto para a casa deles, né? Se bobear, uma parte já vai para a lua de mel. Né? Quando a gente casa com alguém, nós não estamos... Ele é só a pontinha do iceberg. E muitas vezes, né, aquilo que a gente não conseguiu olhar com amor dentro do nosso sistema, ele traz como uma oportunidade de evolução. Quem é casado aqui? Essa frase faz algum sentido? Quem tem alguém, quem namora? Olha, a Aline está só balançando a cabeça. Edilane, não, Edilane? Bem, né? Muitas vezes, mais ou menos. O Beth fala, ele tem um livro que é Amor. Não, tá, tem uma neném com ele, tá? Mas tudo, assim, não só esse assim que vem agregado, ele é a junção de muitos, e nós somos a junção de muitos. Né? Nós trazemos em nós aquilo que nós concordamos, a nossa família, e o que não concordamos. E às vezes, quando a gente bate muito o pé de uma coisa da nossa família que não concordamos, a gente a gente acaba atraindo alguém para nos ajudar a olhar para aquele algo que nós tivemos dificuldade, né? E às vezes ele traz aquilo que eu mais detesto na minha família, aquele comportamento mais difícil, né? Primeiro o Beth fala, primeiro a gente se apaixona pelos lindos olhos, ele gosta da mesma coisa que eu, ele come macarrão com farinha de mandioca. Gente, como pode? Encontrei alguém que come macarrão com farinha de mandioca, né? Que coisa mais louca, né? Eu tinha uma amiga, a Fernanda conhece, a Vivi falava assim, gente, é o meu namorado, ele usa meia listada, verde e amarela, como eu. Gente, encontrei alguém de ver, estou dando um exemplo, né? Não era bem isso, né?
E ela ficava apaixonada pela meia amarela, mas aí depois vai olhando, vai vivendo, né? Ele traz algo que a gente não gostaria de ter visto à primeira vista. O Bert fala desse amor à segunda vista. Muitas vezes nós atraímos alguém pela necessidade da evolução que nós precisamos e que o meu sistema precisa. E depois que a gente olha e concorda com o outro do jeito que ele é, e eu faço a mesma pergunta, dá para concordar com o outro, com as manias que ele tem, com a dificuldade que ele tem, com o jeito diferente de falar, com todo o problema do sistema dele, sem querer mudá-lo? O Bert fala que a gente só pode ter essa alegria, né, de estar com alguém quando a gente olha para o outro e concorda com tudo do jeito que ele é, sem querer mudar nada no outro. Isso é fácil? Não, né? Mas se fosse com a gente ia gostar? O outro falasse, não quero mudar nada, você é do jeitinho que eu gostaria, nada no seu corpo, nada na sua mente, nada... Seria ótimo, não seria o ideal? Seria ideal para os dois lados, né? Então, poder concordar. Sheila, eu tenho uma experiência desse concordar com o meu marido, Silvio. Aí ele chegou no namoro falando um monte de coisa, não sei o que, não sei o que. Aí eu parei e falei assim, olha, você me conheceu assim, eu sou assim, e se eu quiser passar o resto da minha vida exatamente desta maneira, você tem que estar apta a me aceitar exatamente assim. Porque se não for assim, você não vai. Eu não quero ninguém me mudando, ninguém me motivando, sabe? Que vou te motivar. Não quero ninguém me motivando, não. E aí eu falei, ou você me aceita exatamente assim, ou você está livre para poder ir atrás de outra pessoa, porque é isso. Eu sou assim e a minha vida está assim, e se eu quiser que ela fique assim o resto da vida, é isso que você tem. E aí ele falou assim que amou aquilo. E aí ele entendeu, assim, baixou. E aí na hora que dava insegurança do lado dele, né? Porque ele está migrando para uma nova profissão, então ele está ainda estudando, né? Ele já tem 48 anos, então a vida está, né, sendo reconstruída. Aí às vezes quando dava insegurança do lado dele, ele dizia essa frase para mim: você me aceita do jeito que eu sou, do jeito que exatamente, eu falei, aceito, exatamente assim. E ótimo, daí cria uma paz, né? Sim, Cria uma uma paz. segurança, cria Ninguém paz. cobra ninguém, a gente só. Aí a gente fala assim, vamos curtir um ao outro exatamente desse jeito, desse momento, e é isso que a gente tem, o hoje e o aqui. E aí Que delícia, é uma coisa, que coisa assim, delícia foi muito ouvir forte isso. Aí a gente fala muito sobre a aceitação. Aceite do jeito que é, ame do jeito que é e ponto. E seja E às feliz. vezes aceitar nem dói menos, nem dói, né? Traz paz, traz uma paz e uma liberdade, né? Ele tem a liberdade para ele ser quem ele quiser, e eu tenho. E se hoje eu estou assim, mas amanhã eu quero mudar, então, agora eu quero dar por esse outro caminho, né? Então a gente fala e quando a gente tem a oportunidade de comentar isso com outros casais, né? Ele já tem filhas que são casadas, então às vezes a gente aconselha lá ele passando. A gente fala, olha, primeira coisa, lição número 1 sobre a gente realmente se aceitou. Que legal, simplesmente que como é. Que bom, que joia. Elaine está com a mão levantada, quer falar, Elaine? Isso, eu quero ver se eu estou acompanhando aí essa questão do que é trazido nas relações, né? Porque muitas vezes a gente escuta falar no casamento, você não está casando com um homem, está casando com a família toda, né? Então a gente pode trazer isso para mais até não é só o pai, a mãe, o irmão, a convivência com os familiares, seria toda a herança que essa pessoa está trazendo da família dela, né? Positiva e negativa, né? E a gente também está entrando nessa relação, trazendo toda a herança da nossa família. E ainda, Elaine, está trazendo também
a forma que ele lida com as questões dessa família, porque muitas coisas vêm para a nossa vida não do jeito que aconteceu na minha família. Por exemplo, já vi pessoas que é de família de bandido, mas ele olhou, falou, eu respeito, mas eu não quero, e modifica toda a vida, tem uma qualidade de vida, tem uma família, vai estudar, os filhos nascem, vai trabalhar, entendeu? Mas se ele olha com arrogância, fala mal, isso inflama a vida dele. E ele traz isso para a relação, né? Essa resistência, essa arrogância, e isso transforma na nossa vida. Quando eu sou arrogante, principalmente com os meus pais, é como se eu estivesse pedindo para reviver aquilo que eles viveram, e como eu sou menor e tenho menos precedência do que eles, eu vou cuidar daquilo com menos qualidade, né? Eu só começo a cuidar com maior qualidade quando eu começo a concordar. O que é o concordar? É mais do que eu aceitar. É mais do que você olhar e falar, foi assim, é assim, eu não posso mudar isso, né? Eu posso mudar em mim, eu posso fazer diferente em mim, mas não ficar esperando que o outro faça de uma maneira que eu gostaria, né? Então, é concordar com tudo que trouxe. Oi? É acolher aquilo, toda essa bagagem negativa, positiva e negativa, sem querer alterar, realmente acolher aquilo de uma forma com tranquilidade, né? Exatamente, de uma forma bem assim, e respeitosa, porque a gente está chegando na vida do outro bem depois de toda a família dele, né? E a gente, eu quero essa pessoa para mim. Mas eu não quero essa sogra nem esse sogro. Gente, eu brinco com as pessoas. Concordar com o outro é a mesma coisa beber água. Tem como eu tirar o H da água e tomar só o 2O? Não tem. É ilusão minha que vai fazer bem para mim. E que eles não vêm. Eu só vou dificultar, né? Eu só vou dificultar a forma... Opa, pode continuar com a mão levantada, Aline. Eu só vou dificultar, né, e vou me enganar se eu quiser excluir parte do outro. E se ele quer excluir, então, cuidado, que ele vem com um probleminha aí para a gente. Se ele não... A minha avó já falava, ela era amiga do Bert Helling. Se a pessoa não gosta da mãe dela ou do pai, cuidado, que talvez ela não vai fazer a mesma coisa com você. Fala, Aline, para a gente ir depois para o próximo slide lá. Falando nessa questão de aceitação, quando eu casei, eu só tinha 18 anos. E agora você tem 22, né? Não, 33 já. E quando, assim, a minha família é totalmente diferente da família do meu esposo, porque assim, a gente é muito bagunceiro e a família dele é muito assim, todo mundo muito centrado. E eu olhava e falava, meu, o que vai dar isso daqui? Porque assim, ele é totalmente diferente de mim. Então, no começo foi muito complicado, porque quando todo mundo se reunia, a minha família, eu olhava assim, eu percebia que ele estava totalmente perdido. E ele falava assim para mim, como que vocês conseguem se entender? E quando eu chegava na casa da minha sogra, era aquele silêncio, sabe, aquela calmaria. Eu falava, meu Deus do céu, o que é isso, gente? Eu não vou acostumar com isso daqui. E hoje, eu olho e falo, meu, eu me acostumei com a bagagem dele e ele se acostumou com a minha. E assim, deu tudo certo hoje, né? Mas no começo era complicado, porque eu falava, meu pai do céu, esse homem vai sair correndo daqui. Quando a gente começa a concordar com o que é diferente, as coisas ficam mais tranquilas, né? Não tem mais motivo para guerra, para briga, para querer que o outro fosse diferente, fosse como eu, né? E assim também com os nossos pais. Se a gente começa a concordar lá, fica mais fácil de concordar com quem é menor do que os nossos pais, que são as pessoas que a gente conhece, né? É um exercício? Ensinam a gente? Não. Eu comecei a pensar assim depois que eu conheci constelação, gente. Antes, mesmo sendo psicóloga, era diferente. E aí vem o sim. Eu peguei essa foto aí de uma fila imensa, para a gente lembrar de todos que vieram antes de nós na vida dele. Pena que não tem um cachorrinho ali, na vida dele ou na vida dela, né? Pena que não tem um cachorrinho ali, que às vezes até o cachorro porguento, né, que está lá na casa dele, é mais amigo dele do que eu,
Se eu começar a encrencar com o cachorro, isso vai poder sobrar para mim. E todos que vieram antes não são só os parentes, só os familiares. São, principalmente, você é a primeira namorada dele, da escola? Aquela primeira lá, do primário mesmo? Não, né? Então, ele teve o primeiro amor, ele teve a primeira namorada. Às vezes, ele não terminou direito lá com a namorada, ou nós não terminamos direito com o namorado, né? Aí leva essa pessoa lá na ilusão, fica um triângulo amoroso lá por anos, não é? Às vezes, é poder olhar para aquela que a gente tem aqueles ciúmes, olhar com respeito e amor, acreditar que a pessoa que está ao meu lado agora é porque está comigo, porque realmente é ok, né? A gente não vai entrar nesse caso, mas às vezes quando a gente não termina bem com alguém lá, parece que ficou uma dívida na relação passada, a gente traz aquilo, fica no nosso inconsciente, às vezes a gente tem um filho, o filho percebe isso, toma as dores daquele que foi excluído, que na exclusão não é só dentro do sistema, as pessoas agregadas também, se elas foram excluídas, a energia dela fica. E aí essa criança, de alguma forma, vai gostar da mãe ou do pai, como aquela lá não pôde gostar. E aí vai ter aquela relação melosa com o filho e não vão entender por quê, né? É porque houve um não terminado, não bem concluído lá atrás. Então, poder dizer sim, né? Quando a gente se despede de alguém, que a gente assuma nosso 50%, o outro assume 50% dele. Ah, mas ele me traiu. Gente, às vezes me traiu porque a minha essência não estava ali. Às vezes eu já estou traindo essa pessoa antes de casar, porque, por exemplo, eu estou lá com a minha mãe, eu não quero casar, eu quero ficar cuidando da minha mãe. A minha alma fica lá na casa da minha mãe e o meu corpo vai para a relação. Aí, quando chega lá, eu não estou inteira. Aí, meu filho, aí às vezes a pessoa vai, se distrai, às vezes fica avisando, olha, você não está aqui, mas a gente nem se liga, daí só vai se ligar quando entra um terceiro na parada. Aí pode ser tarde, né? Sheila, e muitas vezes pode acontecer de não é excluir consciente que eu quero falar, mas de terminar, você achar que terminou bem e no fundo não ter terminado bem, né? E você carrega aquilo, às vezes sem saber, às vezes o outro ficou muito sentido, muito magoado, e você acaba carregando, aí às vezes vai tendo até reflexo daquilo, né? E não sabe. Sim. Não é? Mas por isso que é importante a gente realmente, quando chega um término de uma relação, a gente poder assumir a nossa parte, deixar o outro também claro e assumir a parte dele, para que cada um saia da relação sem nenhum débito. Né? Que quando a gente acha que o outro ficou devendo, a gente ainda está ligado àquela pessoa. E a gente vai arrastando... Ciclos, né? Seria fechar mesmo os ciclos, né? E trazer mais possível para a consciência isso. Né? E a gente só consegue realmente sair de uma relação quando os dois estão no adulto. Quando um se sente vítima, não existe vítima nem culpado numa relação. Às vezes, ambos estão indo ao encontro daquele final. Aí, assim, eu preciso tomar a minha parte e só os adultos fazem isso. Eu preciso tomar a minha parte para poder sair da relação. Ok? Se não for no adulto, aí a criança fica querendo que o outro repare, né? Que o outro tenha culpa para eu ficar na inocência. E isso, dentro de uma relação, ela não é útil. Né? Ela não libera o outro, né? E aí vem o por favor, né? Da gente poder falar para o outro, por favor. Eu venho a você também, eu gosto, eu vejo e agradeço tudo e todos que trouxeram você até a mim, mas eu também tenho tudo e todos que me trouxe até você.
E muitas vezes eu estou ligada a injustiças na minha família, eu estou ligado com os meus antepassados, eu estou ligado com as mulheres que não foram muito felizes, estou ligado aos homens que talvez foram perversos, ou as mulheres perversas e os homens infelizes, né? Estou trazendo uma bagagem muito grande que eu ainda não tenho consciência. Né? Eu trago assassinatos, eu trago traições, eu tento fazer justiça pela minha família. Por favor, compreenda que a minha bagagem também não é fácil. Né? Por favor, olhe para mim com amor, né? Para que eu também possa olhar para você com amor. Eu também estou em construção. Né? Então, quando a gente pede esse por favor, a gente só não fica implorando para que o outro seja bonzinho para comigo, mas eu começo a assumir que eu também não sou perfeita, que eu também tenho os meus problemas, eu também sou um ser que precisa ter paciência comigo, porque eu também venho de um sistema onde nem tudo é perfeito, e se tivesse sido perfeito, não precisaríamos estar juntos agora, né? Está tudo acabado, o perfeito é a morte, acabou tudo, né? Então, está tudo perfeito. Não, se esse sistema ainda precisou de mim, passou o bastão da vida na minha mão, é para que eu evolua. E para evoluir, eu preciso reconhecer alguns erros, algumas coisas. Tá bom? E quando a gente é assim, né, a gente tem essa compaixão pela gente mesmo, a gente também pode ter compaixão pelo outro. Né? Eu vejo as coisas que te traz até a mim. Né? Eu percebo que algo que a gente não se encontrou junto. Não se encontrou junto, gente, desculpa, não se encontrou à toa, não estamos juntos à toa, nós temos um propósito. E geralmente, quando a gente reconhece isso que o outro traz, quanto mais rápido você reconhecer, mais em paz você fica com ele. Né? Mais leve fica essa relação. Aí sim começa o enfim sós, sem carregar nada um do outro. Percebe? A gente só vai conseguir isso depois. Gente, pode falar aí. Gente, eu estou trazendo uma maneira da Sheila olhar o que o Bert deixou para nós. Né? Cada um, se for olhar, ler os livros do Bert, Amor à Segunda Vista, esse que foi um seminário, e vários outros, pode ser que vocês também interpretem de uma outra forma. Né? E aí vem o obrigado, obrigada. Né? Apesar de eu ser desse sistema trazer, do mesmo jeito que a gente traz as nossas características físicas, né, para essa pessoa que faz ele se encantar com a gente, né, essa minha coach maravilhosa, esse meu jeito, né, que seduz. Brincadeira, gente, né, mas para a gente quebrar um pouco, mas assim, né, vem todo um pacote psicológico, vem toda uma dificuldade de ser. Então, obrigada, apesar de tudo isso, obrigada de você estar comigo. Obrigada de você dizer sim, obrigada de você me ver. E assim me permitir que eu veja você também. Assim, permitir que do mesmo jeito que eu gosto da cor dos olhos dele, que eu gosto do papo dele, do beijo dele, é tudo. Se não existiria esse beijo, não existiria esse papo, se não tivesse todo esse sistema que trouxe ele até a mim, que fez atrair. Vocês já viram pessoas que se encontraram assim na sua necessidade de vida, ocultamente, que depois foram descobrindo porque realmente estavam um com o outro? Que foi, Nancy? Você está quase comendo a manga da blusa aí. Né? Gente, a gente não imagina a força oculta que faz a gente atrair o outro. Que necessidade real faz a gente atrair o outro. Cada minuto da vida do outro conosco nos traz uma compreensão que talvez a gente não teria se não estivesse com ele. Mesmo que pareça a pior pessoa do mundo. Na nossa vida existiram muitos algozes e muitas vítimas. E muitas vezes a gente vem como lealdade de vítima ou a gente vem como lealdade de algoz. E se eu trago uma lealdade, por exemplo, vou dar um exemplo da maioria, né, das mulheres que foram vítimas, e eu trago isso no meu DNA,
eu trago isso na minha epigenética, eu trago isso no meu campo morfogenético, eu vou atrair quem? Outra vítima? Não vai dar liga. Não vou continuar sendo leal aqui às outras mulheres do meu sistema. E, do mesmo jeito, o algoz. E se eu não olho com amor e abro mão de tentar mudar o que foi no passado, a gente consegue mudar algo que foi no passado? Mas, às vezes, nós temos incutido aqui na nossa cabeça que se eu fizer alguma coisa hoje na minha vida, eu mudo o passado. Eu faço justiça pelas mulheres da minha família. Aí, quanto mais ordem eu quero colocar nesse lugar, mais presa a esse lugar eu fico e mais contrapapel eu vou encontrar na minha vida para eu fazer jus, fazer lealdade a essas mulheres. Se eu abro mão de fazer isso por elas, eu não preciso encontrar um algoz. Percebe? Eu não vou mais atrair, não vai encaixar mais. Se eu abro mão, olho para elas e falo, puxa, foi assim. Nossa, minha mãe foi uma Dona Maria. Minha avó foi um capacho. Mas isso faz parte da história delas, eu respeito vocês e não gostaria, como minha avó você foi ótima, como minha mãe você é ótima, eu não preciso mais entrar nessa ressonância aqui na vida, percebe? Então, o que a constelação tem contribuído com muitos casais é de abrir mão para aquilo que doeu muito. Não? E aí, né, quanta forma de amor a gente tem quando a gente vai para uma relação? Ou a gente ama muito o pai, ou a gente quer fazer justiça, ou a gente tem um amor cego por alguém. Ou, percebe quantas coisas podem estar envolvidas num encontro, numa relação? Né? Eu cito muito a relação dos meus pais. A Edilene conheceu, a Edilene estava comigo na época que meu pai morreu, que tinha 16 anos, né? Mas é muito louco, eu conto e não canso de contar essa história. A minha mãe era filha de um homem que morreu quando ela tinha 1 ano de idade, uma explosão de uma empresa, e ela e a mãe dela ficou viúva com 35 anos, ela cresceu falando que não ia casar com ninguém da cidade dela, porque ela não queria ser viúva de homem que morria na empresa que explodia. Ela, aos 19 anos, conheceu o meu pai no carnaval, veio para outra cidade, para Jacareí, né? Conheceu meu pai, ficaram 18 anos juntos. Quando ela completou 35 anos, o que aconteceu com a minha mãe? Aconteceu uma implosão na caldeira que o meu pai trabalhava lá como chefe de turno, e devido à implosão, meu pai morreu quando ela tinha 35 anos, igualzinho a mãe dela. Né? E o meu pai morreu 1 mês depois que a mãe dele morreu. Então, era um amor tão grande pelas mães, como se inconscientemente ela tivesse falado, eu vou ficar viúva igualzinha a senhora, na mesma idade que a senhora, porque se ela casasse com alguém da cidade dela em 86, não teve explosão. E o meu pai, minha mãe foi a melhor nora, vamos dizer assim, né, para minha avó, mãe do meu pai, porque ela gostava tanto da minha mãe que falava, quando eu morrer, eu quero morrer nos seus braços, né? E o meu pai falava, quando a mãe dele morresse, aí ia perder a razão de viver. E aí, gente? Uma história de amor. Quem foi que contou para eles que isso ia dar certo um dia? Esse amor cego. Percebe? O movimento oculto que faz as pessoas encontrarem? Percebem? Como é forte? Então, aí eu faço a pergunta para vocês, toda forma de amor vale a pena? Vai valendo a pena quando vem para o consciente. Enquanto está no inconsciente, porque eu estou atraindo alguém, talvez fique muito difícil ainda para a relação ter força, percebe? A partir do momento que traz a consciência o porquê estou com o outro, isso vai fazendo valer a pena, porque daí eu consigo manter a relação para servir a vida, mas uma vida boa, uma vida verdadeira, uma vida em abundância, uma vida com respeito, uma vida consciente. Já vi constelação onde a mulher teve assim, ela contou, isso foi no seminário da Sofia, ficou gravado. Ela falou, eu já tive mais de 17 amantes, eu quero parar de ter amantes. Eu tenho mais de 25 anos de casado com meu marido, eu quero parar de trair ele.
E aí coloca essa dor que ela tem, e essa dor se transforma na namorada expulsa da vida do pai dela, né? E o pai dela sempre ficou comparando ela com essa namorada. Você parece fulana, você é toda dada, não sei o quê, né? E aí, na verdade, foi uma exclusão tão forte dessa ex-namorada do pai, né, que ela trouxe essa dor, né, de vingança. E aí traz isso para o comportamento dela na relação. Quando ela olha tudo isso, ela consegue olhar para o representante do marido e falar: eu lamento muito, não tinha nada a ver com você. Né? Era muito mais forte do que ela aquilo. E às vezes a gente acha: como assim? Sim, às vezes a gente olha para a dor das pessoas e quer incluir de alguma forma. Né? E são nas atitudes, às vezes, doloridas, que parecem ser inadequadas, que são vividas essas exclusões. Né? São as dinâmicas ocultas aí a que servimos e não sabemos. Okay? Alguma fala, gente? Algo a dizer? Sheila. Oi, Denise. Eu ouvindo tudo, fez lembrar uma situação com o meu pai, sabe? O posicionamento que eu tive com meu pai. Meu pai, quando eu era solteira, tudo era proibido, sabe? Mini saia, por exemplo, eu usava escondido. Tinha que ser tudo escondido. Resumo da história. Quando eu casei, uma semana depois eu fui visitar o meu pai, e eu me lembro que eu fui com um vestidinho vermelho bem curtinho, daí meu pai olhou para mim e disse assim: meu Deus, tu tá usando esse vestido? Eu disse: sim, pai, foi presente do meu marido. Em resumo do que eu quero dizer, a minha postura, eu não beijava meu pai, eu não abraçava. Desde esse dia, então, houve uma harmonia, um perdão entre nós dois, e meu pai começou a me olhar com outro jeito, e eu também. E hoje eu não sei ficar sem abraçar e beijar o meu pai. Então, nós nos entendemos no momento que eu tomei a postura: a partir de hoje, eu respondo por mim. E eu falar que o meu marido deu aquele vestido, deu, né? E outra coisa que tu falou também, que houve uma ponte entre o meu pai e o meu filho, também o avô e o neto, que meu pai sempre falava como: os filhos têm que cuidar os pais. Ah, quando eu ficar velho, eu posso contar contigo, minha filha? Ah, eu ficava na minha. Daí ele começou a ver o meu filho, que tu conhece, de 13 anos, vai fazer agora, e eu dizia: filho, como eu sonho que tu vá embora do país, que tu cresça, que tu faça a tua vida, que tu te expanda. E meu pai ouvia, até que um dia o pai disse: ah, como eu estou aprendendo contigo, filha, os filhos são para o mundo. Então foi preciso ele ver como eu ajo com o neto, para ele enxergar que a gente não pode ter essa dependência. Tu tem que ver o meu pai e minha mãe, eles têm 56 anos de casados, totalmente independentes os dois. Mas foi preciso esse olhar e a postura de filho, entendeu? No caso. É muito rico isso que tu está falando, Sheila. A gente começa a ver como tem a ver com a vida da gente, né? Sim, sim. Oi, Edilaine. Obrigada, Denise. Sim. Oi, é o seguinte, mas como é que a gente não sei a palavra, resgata, como é que a gente encerra essa coisa do passado? Porque assim, vocês estão falando aí de pai, mãe, não sei o quê, assim, no meu caso, eu fui criada com os meus pais ali até os 13 anos, 12 para 13 anos, depois eu fui para minha avó. Então, assim, a coisa de mãe que eu vejo muito era com a minha avó. Então, assim, hoje eu tenho minha mãe, nossa, é um doce na minha vida, tal, mas assim, mais mãe mesmo era minha avó, entendeu? Eu não tenho isso. E como que a gente encerra esse ciclo, assim, igual você falou da moça aí, como que a gente encerra o ciclo? Sheila, posso falar para Edilene? Porque Edilene, desculpa, porque o meu era exatamente assim, e eu tinha muita dificuldade de dar esse olhar para minha mãe, né? Porque assim, minha referência sempre foi minha avó.
né? E assim, quando eu nasci, a minha mãe teve câncer, então a minha avó assumiu, né? Ela recuperou, eu tinha uns meses, passou por cirurgias, tudo, mas não me amamentou, teve toda. Aí minha avó que assumiu nesse primeiro momento, né? Aí depois minha mãe estava casada com meu pai, separou com 3 anos, e aí minha avó assumiu mesmo, eu não tinha essa referência, né? A referência de mãe para mim sempre foi minha avó. Só que no fundo parecia que me faltava, sabe, algo. Eu sentia um vazio, né? E eu não entendia mesmo. E era uma busca por algo que, assim, eu não sabia explicar o que eu buscava, né? Aí, a partir do momento que eu aceitei que, assim, a minha avó é minha avó, né? A minha referência de mãe é a minha mãe, né? Ah, mas ela não me criou, eu tenho lembranças da minha avó, né? Eu tenho lembranças na escola, eu sempre fui muito Aparecida, né? Então, de participar, de fazer o teatro e de procurar e de não ver minha mãe, né? Então, eu falava, não, mas não é minha referência. Mas aí, depois que eu compreendi, não, a minha mãe é a minha mãe, essa é, sim, a minha referência de mãe, a minha avó é referência de vó. Melhorou, assim, a nossa relação 1000%, da minha avó também. Na realidade, eu tomei o meu lugar, né? Porque eu estava num lugar que não era meu, né? Sim. Só para ilustrar, porque eu senti na pele. Com isso, foram 18... Aí, com isso, eu emagreci 18 quilos. A minha vida mudou, assim, completamente, né? Porque, no fundo, a partir do momento que eu assumi, não, essa consciência de referência, né? Bacana. A mãe e o pai são as pessoas mais próximas, né, desses viabilizadores de vida. Mesmo quem é adotado, mesmo quem, né, se traz no coração uma gratidão, você traz, né, você falou, é um amor, mas se traz no coração essa gratidão, vai reorganizando essa hierarquia, né? Mas essa consciência muitas vezes pode ser você lendo um livro, né? Eu sou muito suspeita em dizer, mas a constelação ela ajuda a trazer essa consciência do que está realmente oculto diante de alguma dificuldade que a gente tem na vida. Pode ser relacionada à sua mãe, pode ser relacionada a outras coisas, né, que a gente não sabe. Então, por isso que eu gosto muito da constelação, que ela faz isso de uma maneira muito simples, né? Ela traz a consciência e depois você pode escolher o que você faz com essa consciência que vem, né? É como a gente está num quarto escuro, e a constelação ajuda a acender uma luz e você olha e vê tudo. Aí você fala, não, eu quero apagar a luz, quero continuar tateando, né? E cada um também pode fazer essa escolha, né? Tá. Mais uma pessoa, aí eu vou fazer o comentário e vou fechar para a gente ir para a constelação. Depois ainda da constelação, quero fazer um movimento sistêmico para a gente poder olhar para essa relação de casal, tá bom? Sheila, deixa eu fazer uma pergunta com relação a esse assunto de mãe, não é que a avó tomou o lugar da mãe, mas, né, assumiu esse papel. No caso da Suelen, quando ela entendeu que o lugar dela é filha, mãe e avó. Depois, como que fica na cabeça da pessoa para ela entender assim? Igual ela falou que ela olhou para a mãe dela e viu que a mãe dela é a mãe dela. Mas assim, eu digo como... Vou colocar assim, eu fui criada pela minha mãe mesmo. Então, eu sei que a minha mãe me criou, que a minha mãe... Entendeu? Ela é a minha mãe. No caso dela, foi a avó que fez o papel que a mãe deveria fazer. E aí, como que fica depois quando vai tudo pro lugar? Eu tô levantando a mão, mas é porque esse cachorro... Quer que eu responda, Aline? Pode ser. Porque eu fiquei um pouco confusa, porque assim, eu sei que a minha mãe é minha mãe, que minha avó é minha avó, que minha mãe fez o papel de mãe e minha avó fez o papel de avó. No seu caso, foi invertido. Assim, sua avó fez o papel da sua mãe. E depois foi todo mundo pro seu devido lugar. Como que ficou na sua cabeça? Ficou muito tranquilo. Trouxe leveza, sabe? Trouxe tranquilidade, né?
em vários aspectos, e qualidade no relacionamento. Hoje, eu, minha avó, minha mãe, a gente senta para almoçar e fica até tomando um café, batendo papo. Isso nunca tinha acontecido. Nunca. Tenho 33 anos, né? Esse movimento iniciou, eu tinha 31, que eu fiz a minha constelação, né? Que eu constelei a primeira vez, e na constelação teve que fazer a inclusão da minha bisavó, mãe da minha mãe, no sistema, né? E depois disso ficou muito leve, sabe? E eu compreendi também as angústias, né? Então, ficou leve mesmo, é leveza, é incrível, assim, eu sou muito suspeita, e eu gosto até de colocar, já até falei para a Sheila, eu era super revoltado, meu primeiro contato com constelação, algumas pessoas estão tendo hoje, mas a Sheila coloca de uma forma maravilhosa, foi horrível, horrível, eu levei assim uns 2 anos estudando para eu compreender o que era constelação, né? Porque não entrava na minha cabeça, apesar da minha formação ser toda na área de humanas, né? Era uma coisa muito subjetiva para mim, né? Essa compreensão mesmo de tomar, de colocar, da leveza. É interessante, né? Eu conheci uma pessoa que ela tinha uma raiva constante, uma pessoa muito religiosa, mas tinha uma raiva muito grande da mãe, né? E quando ela ia falar da mãe, ela falava assim: a minha mãe, ela teve um infarto logo depois que eu nasci. Ela ficou 10 dias longe de mim. Como pode um negócio desse? Como se a mãe pudesse ter escolhido não infartar, né? E, na verdade, assim, a mãe segurou a gravidez inteira, né? Imagina o medo da mãe de infartar antes, que teve um problema que já foi diagnosticado, que ela precisava fazer uma cirurgia antes da bebê nascer, e ela foi segurando, mas quando a bebê nasceu, a mãe teve um infarto e fez a cirurgia e ficou 10 dias longe dela. Então, às vezes foi uma separação tão difícil para ela que ela não consegue mensurar, fazer o 360 graus nessa situação. Quando a gente começa a fazer o 360 graus e começa a se colocar no lugar do outro, ver, isso vai apaziguando algo dentro de nós, né? Então, às vezes é necessário isso para a gente poder ter mais paz e mais sucesso na vida, nas áreas da vida. Ok? Tem uma frase aqui que eu ainda quero compartilhar com vocês para encerrar essa parte da nossa conversa, que se a gente deixar isso vai, e eu gosto muito disso, né? Mas tem a constelação da Fernanda para a gente participar. Então, assim, quando a gente se sente melhor do que os outros, isso pode ser muito perigoso. O Bert falava, né? Aqueles que consideram-se, né, melhores que os outros são perigosos. Nos sentimos em paz e afins ao lado de pessoas que se consideram comuns, né? Então, eu acho que isso serve não só para nós como parceiros, companheiros, né, de alguém, ou também até mesmo nessa relação familiar, né? Às vezes a gente fica, às vezes até por amor, não é por maldade, né? Às vezes é até uma condição que nos colocaram. Às vezes a gente precisou ser forte bastante para lidar com algumas questões da nossa vida, das nossas relações desde a infância. Mas a gente ir trabalhando isso, né? De se sentir igual aos outros, tá? Eu deixo aí, eu agradeço vocês até agora. Nós vamos para a constelação da Fernanda. Só vou ajeitar aqui, vou parar a gravação agora, tá?